São Tomé e Príncipe acolhe a sua terceira edição do Fest Film, que acontecerá entre os dias 15 a 19 de fevereiro. Por isso, temos aqui no estúdio da NDTV os organizadores deste evento, que irá falar um pouco sobre o mesmo. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Hamilton. Olá, Obrigada por estarem aqui conosco e falar um pouco sobre este evento. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bem, sabe-se que o Fest Film tem como objetivo desenvolver, dinamizar e premiar projetos na área de cinema e televisão, entre outros objetivos. Como é que nasce este projeto? Esse projeto nasce com o intuito, né, como tu acabaste de referir, de poder dinamizar o projeto audiovisual, nomeadamente na área do cinema, cá em São Tomé, que é um conceito que já se perdeu já há algum tempo e que nós queremos revitalizar, né, trazer e também tentar haver uma certa diversidade cultural cá em São Tomé. Ok. A princípio foram submetidos cerca de 814 filmes e selecionaram 39. E agora são os que estão na competição, digamos assim. Sim. Como é que se deu o processo de inscrição e a seleção e tudo isso? Nós tivemos, portanto, abrimos um período de inscrições para os filmes e depois tivemos um outro período, a etapa seguinte, que foi a seleção dos filmes. Portanto, tivemos um grupo de júris de pré-seleção que tiveram a analisar todas as obras a concurso por categorias, porque temos a categoria do documentário, da curta-metragem, da animação e das longas-metragens. Portanto, tivemos um júri para cada uma das categorias que fez a pré-seleção, alguns requisitos de filmes com qualidade, que sejam originais, também que tenham, que estejam relacionados com esta identidade africana, também foi um dos critérios que temos para a seleção. E, portanto, chegámos a estes 39 que achamos que é uma boa seleção e que acho que o público irá gostar. Ok. Dos membros do júri, sabemos que existem 2 santomenses. Sim. Quais são e quem são os outros júris mais? E como é que serão feito o concurso final? Como é que irão escolher esses júris, os filmes vencedores? Os 2 júris santomenses são 2 realizadores santomenses, o Nilton Medeiros, que é conhecido do público santomense, e o António, Afonso Januário. Sim, Januário Afonso. Exato, que trabalha diretamente com a cultura santomense. Outros membros do júri são pessoas, professores universitários, nomeadamente, da área de cinema, do Brasil. Temos Brasil. Sim, temos Brasil, temos Portugal, temos Espanha e só. Temos estes 3 países sim. E continentes diferentes que fazem parte do júri. São pessoas que já estão a participar connosco, ou algumas delas, né, já estão connosco desde o início do festival, e outras que nós vamos convidar pontualmente, né, para fazer parte, para diversificar um bocadinho pessoas de áreas diferentes, mas dentro do âmbito cultural e do cinema. Sim, são realizadores, são, portanto, pessoas ligadas. Um dos membros do júri é o vencedor do filme que teve o vencedor do prémio da competição nacional, que foi com o filme Manuel Bruno Caminho, também é um dos membros do júri deste ano. O filme Manuel será apresentado, exibido como o primeiro filme amanhã, no dia da abertura do festival. O que é que nós teremos nesta noite, naquela noite amanhã? Sim, nessa noite será uma noite especial. Teremos o tema Memórias de São Tomé e Príncipe. Vamos ter a exibição do filme Manuel, que foi o vencedor da edição da passada edição. Vamos ter também a exibição do filme A Pedra, da Ana Ússia, uma realizadora portuguesa, mas que conta com a participação de alguém que eu acho que é muito querido para os santomenses, que é o ator o Ângelo Torres, que todos conhecem e que está a fazer um grande sucesso internacional. E vamos ter também numa sessão muito especial, porque serão exibidos, suponho que se calhar pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, 2 filmes da época colonial que foram cedidos pela Cinemateca Portuguesa. Estamos a falar de um filme que é de 1929 e de outro que é de 1967. Sim. Portanto, acho que vai ser uma sessão interessante para as pessoas não perderem, porque vai ser única. Falou há pouco de memórias e o pano de fundo desta terceira edição do festival é Memórias de São Tomé, digamos assim. E por quê?
Porque nós, uma das nossas preocupações é que este festival tenha a identidade de São Tomé e, de alguma forma, nós queremos valorizar São Tomé. É esse um dos objetivos do festival, é dar a conhecer São Tomé, valorizar, as pessoas de São Tomé também valorizarem-se a si mesmas, à sua cultura, à sua identidade, e queremos que este festival esteja em sintonia com a cultura de São Tomé. E, como diz também um grande realizador português, a memória é tudo. Manuel de Oliveira dizia que a memória é tudo e, portanto, nada melhor que nós termos este tema de a memória. Não é? Nós sem memória não somos nada, não sabemos quem somos, de onde viemos. Portanto, nada melhor que o nosso festival também estar em sintonia com São Tomé na questão da memória. Bem, esta é a terceira edição do festival. Qual é a importância deste festival para o cinema nacional e o impacto que a realização, né, desse festival traz aqui para o cinema de São Tomé e Príncipe? O impacto que tem nacional é isto, né, de trazer filmes de realizadores estrangeiros para São Tomé e como forma de cativar, não é, os jovens santomenses também a produzirem. Nós estamos a falar de filmes que não são filmes de produção comercial, são filmes de produção própria, os chamados que se chama filmes de autor, que serão exibidos, não são filmes como a sociedade santomense já está habituada a ver filmes comerciais, filmes de ação, exato. Não é esse tipo de filmes que estamos a falar, não é esse tipo de filmes que vamos exibir. É outro tipo de filme com outra perspectiva do cinema. E este tipo de trabalho serve como um espelho para, para os nossos jovens também poderem ver e compreender como também trabalhar o cinema. E esse público, o vosso público-alvo, digamos assim, eles têm conseguido de facto receber a mensagem das realizações desses festivais? É assim, nós temos estado a usar um mecanismo de divulgação que pode não ser dos melhores, não é? Mas nós evitamos sempre os esforços de poder levar a mensagem do que é que nós queremos fazer. Mas eu penso que tem estado a chegar, apesar do pessoal ainda estar um bocado retraído, não é? Pá, se calhar aquilo não é muito a nossa área, mas não. Espero que as pessoas se abram e se deixam abrir e que participem, que vejam, que venham trocar experiência, perguntar, e nós também podemos trocar experiência com elas e se calhar levar os trabalhos que elas no futuro possam vir a fazer e exibir em outros festivais. Eu dou um exemplo, por exemplo, do filme Manuel, que é aquele pequeno documentário, que é um filme do realizador, que ele veio fazer aquele filme para uma empresa. Ele não fez esse filme, por exemplo, com o intuito de poder exibir num festival e ganhar prémios. Não. Ele fez o filme por encomenda e, por instinto próprio, decidiu submeter o filme no nosso festival e concorreu como um filme na competição nacional, recebeu o prémio e é um filme que hoje já tem peso. As pessoas já contactam a ele, ao realizador, para poderem exibir aquele filme, porque é um filme é tão pequeno, mas que transmite alguma mensagem. E só por ter ganho o prémio cá em Santo Tomé, o reconhecimento, já está na boca do mundo. Já foi a vários canais de televisão com temáticas ligadas ao cinema, já tem recebido convites para exibir em diversos, tanto convite como ser selecionado em diversos festivais internacionais. Isso é bom. Claro, isso é bom para nós, não é? E é bom para o país, o nome de São Tomé e Príncipe, de alguma forma. Apesar de não ser um realizador santomense, mas é a nossa imagem, é a imagem do país que está a ser difundida em diversos sítios, em países e locais onde se calhar as pessoas nunca ouviram falar de São Tomé, mas só por aquele filme estar ali, ouvindo falar de São Tomé, já vão querer descobrir onde se fica São Tomé, o que é que se faz em São Tomé. Ok. Sim, Hamilton, eu perdi-me aqui um pouco, mas já sei. Hamilton, o cinema em São Tomé e Príncipe, de uma forma geral, o que tu tens a dizer, que comentários é que consegues tecer sobre o cinema em São Tomé e Príncipe, o que é que deve ser feito para que o cinema dê os seus primeiros passos? Assim, o cinema, a criação de cinema, a criação fílmica em São Tomé ainda é muito débil.
Não existem produções na área específica do cinema. Há mais jovens a trabalhar na área dos videoclipes, não é? Se calhar é a área onde eles conseguem ter rendimento mais fácil de poder rentabilizar também os equipamentos que são adquiridos, essas coisas. Mas a produção virada para o cinema ainda quase que não existe. Existem produções, por exemplo, para a televisão. Sim. Pequenos documentários televisivos e essas coisas, mas para o cinema ainda não existe, mas ou se existe ou uma outra obra que existe, e eu acho que muitos dos jovens que gostam da área da multimédia em si, acho que deveriam começar a pensar noutra perspectiva de fazer as coisas. Sim, tudo bem, ok, nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, não é? Mas também podemos apostar em outras áreas que se calhar poderá nos dar prestígio. Porque não só trabalhar, fazer videoclipe, ok, isso dá um prestígio, às vezes mais local, ao consumo interno. Se nós queremos ter outro tipo de prestígio, né, internacional e outros tipos de reconhecimentos, se calhar começar a apostar também em outras áreas, outras formas de produzir e se calhar começar a apostar a fazer pequenos documentários, pequenas curta-metragens e coisas assim, e para poder ser exibido no festival. Depois do festival, nós também vamos analisar o acabamento do trabalho e levar para fora e ser exibido em outros festivais internacionais. E assim... Rita, gostaria de acrescentar. Sim, só que queria acrescentar. Um dos objetivos do festival, e nós desde o ano passado que fazíamos isso, que tem a ver com o começar desde pequeno. Portanto, nós temos as ações que fazemos nas escolas. E, portanto, muito do que... Escolas em São Tomé e Príncipe. Escolas em São Tomé e Príncipe. E, portanto, nós estamos a levar este ano sessões competitivas para as escolas. Vão ser lá exibidos os filmes de animação. E é por aí educar, ou seja, é preciso ver muito cinema. É preciso, ou seja, as pessoas verem formas diferentes de fazer, formas diferentes de contar uma história, não é? E, portanto, é preciso haver educar a olhar, educar também a aprenderem a ver o que está, não é? Porque nós sabemos que a imagem hoje em dia tem um poder imenso na sociedade e nós temos que ensinar os mais jovens a conseguirem perceber o que é a imagem, fazer a leitura da imagem. Não é? A poderem ter um olhar crítico na imagem. Portanto, isso vai ser fundamental e esse é um dos objetivos, é nós darmos a conhecer outras visões do mundo, outras formas de contar uma história, e isso é para as pessoas irem ver. E depois de verem muito filme, depois de verem muitas obras de vários realizadores de várias partes do mundo, então as pessoas podem desenvolver a sua própria obra de arte, não é? Conseguir ter criatividade, porque já viram outras linguagens, já se inspiraram, e então pegar no que tem aqui, porque São Tomé tem um potencial enorme a nível da paisagem, a nível da cultura, portanto há todo aqui um potencial imenso, há um poder criativo aqui, as pessoas têm isso, portanto é esse o objetivo do festival, é dar a ver outros filmes para depois as pessoas de cá de São Tomé se inspirarem e poderem criar, não é? Fazer as suas obras. Fazer as suas obras, sim. Muito obrigada, Rita. Uma última questão. O dia 19 será o grande dia em que serão conhecidos os vencedores. O que é que nós teremos naquela noite? O que é que vai acontecer no dia 19? É assim, se calhar eu passava a falar um bocadinho sobre o que é que vai acontecer, um bocado sobre a programação. De uma forma geral. De uma forma geral, para as pessoas perceberem o que é que vai acontecer. Amanhã às 18 horas teremos a sessão de abertura no Centro Cultural Português, em que vão ser às 18 horas, em que serão exibidos esses 4 filmes. São 4 filmes de curta-metragem, não são longas, são 4 filmes de curta-metragem. Depois, na terça-feira, vamos ter as sessões de escola. Depois à tarde temos sessões no Centro Cultural Brasil. Temos sessões também na Casa da Cultura, e outras sessões estão distribuídas na Aliança Francesa, Casa da Cultura e Centro Cultural Brasil. No sábado, de manhã, pelas 10h30, teremos uma palestra sobre o tema o cinema, o tema de forma global é sobre o cinema, em que irá ser abordado o processo evolutivo do cinema francês. E numa segunda parte vamos falar do estado de cinema em São Tomé e Príncipe, que será conduzido, temos como orador
o Nail, que é o representante da Aliança Francesa, que vai falar sobre o tema do cinema francês, e o Afonso Januário, que falará sobre Cinema o cinema em São Tomé e em São Tomé e Príncipe. E no domingo, às 4 da tarde, às 16 horas, será a sessão de encerramento, onde será anunciados os filmes que foram vencedores. É pena, não temos aqui os realizadores presentes para poderem receber os seus prémios, mas há um realizador que tem um familiar que está cá, por acaso, de férias, se não estou no erro, é suíço, não é? Sim, é o belga. É Belga. Because Coifur, não é o filme? Sim. E, Poderá receber. Poderá, se for vencedor, Se for vencedor. sim. Até então ainda não conseguimos ter condições suficientes para poder trazer os realizadores cá. Aqueles que quiserem vir, nós convidamos, mas aqueles que quiserem vir teriam que pagar o seu bolso para poderem vir cá, passar as férias, desfrutar da nossa comida, da nossa natureza, da nossa praia. E quem sabe fazer aqui um filme no e período que fazer estiverem cá. Exatamente. É Fazer ótimo. um filme Ou e levar- posteriormente. Sim, e aproveitar e levar, e mostrar, olha, São Tomé é um país bonito e tal, tem gente assim. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Não vai acontecer, nesses dias. não vai acontecer música, coisas, não. Vai ser filmes, cinema, para toda a gente. Ok. Mas alguma coisa a acrescentar, Rita? Não, só agradecer imenso. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, Obrigada. mais uma vez. Obrigada. Hamilton, também? Nada mais a acrescentar? Se houver mais alguma coisa que eu possa acrescentar ou que possa vir a acontecer, peço que as pessoas estejam atentas ao nosso site, em www.santomepsfilm.com, e acompanhar. Pode ser que nós possamos colocar lá novidades para breve. Ok, muito obrigada. Obrigada. E obrigada a si também por ter acompanhado a nossa entrevista.